Olá, bem-vindo ao nosso discipulado continuado. E o tema dessa semana é como vencer o desânimo espiritual. Bem, o desânimo ele tem sido a grande arma de Satanás para esta geração. Com o desânimo espiritual, muitas almas têm se desviado da presença de Deus. E o que podemos fazer para vencer o desânimo? Primeiro, para vencer o desânimo, qual a convicção que precisamos ter? Quando lemos 2ª carta a Timóteo 1, versos de 11 ao 12, temos a resposta para essa pergunta. O que diz lá? Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, quando lemos esse texto, qual é a resposta que podemos ter para a pergunta que nos foi feita? Podemos definir a resposta como convicção ao nosso chamado. Temos um chamado para vivermos uma vida maravilhosa em Deus e por essa razão não podemos aceitar viver as dúvidas que Satanás lança em nossas almas para nos afastar da presença do Criador. Segundo, para vencer o desânimo, qual atitude devemos tomar? Quando lemos 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, encontramos a resposta para a pergunta que nos foi feita. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, que resposta nós temos para a pergunta? Manter relacionamentos saudáveis com pessoas espirituais. O ser humano é um ser influenciável e dependendo das pessoas com quem nos relacionamos, nossa alma pode ser beneficiada ou não. Pois existem pessoas que podem tanto nos abençoar como nos amaldiçoar com a sua companhia. E saber escolher com quem queremos andar é muito importante. Terceiro, para vencer o desânimo, qual posição devemos tomar na vida espiritual? Quando lemos Efésios capítulo 6, versos 17, encontramos a resposta para esta pergunta. O texto diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual é a resposta que temos? Intimidade com Deus. Como é que vai indo o seu devocional diário com Deus? Essa é a chave para uma vida de sucesso no mundo espiritual. A maneira como nos relacionamos com Deus diariamente dita o nível de intimidade que temos com Ele. Quarto, para vencer o desânimo, o que devemos frequentar todos os dias? Quando lemos Hebreus capítulo 10, verso 25, encontramos a resposta para esta pergunta. O texto diz: não deixe-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encoraje-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, qual é a resposta que temos? De frequentar os cultos. A palavra, a oração e o convívio com os outros irmãos faz toda a diferença em nossa caminhada espiritual. Frequentar os cultos faz com que a nossa mente tenha a oportunidade de se afastar das coisas desse mundo para se relacionar na companhia do Espírito Santo que atua no culto. E eu digo mais, Jesus, quando esteve nesse mundo, ele lidou com muitos religiosos hipócritas. Eu poderia até atualizar e dizer que ele lidava com muitos pastores hipócritas, mentirosos, enganadores, malignos, egoístas, tantos e tantos que tinham uma conduta deplorável. Mas ele nunca deixou de frequentar o culto. Quinto, para vencer o desânimo, com quem devemos tratar os nossos assuntos espirituais? Quando lemos Atos capítulo 15, versos 2, olha só o que diz. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessas questões com os apóstolos e com os presbíteros. Então, qual é a resposta que temos para a pergunta que nos foi feita? A resposta que temos é: devemos tratar
questões complexas com as pessoas maduras espiritualmente. Não podemos tratar a nossa vida espiritual com pessoas mundanas. Elas são as pessoas que possuem, em último caso, a experiência necessária para nos aconselhar em nossos conflitos espirituais. Devemos evitar pessoas mundanas e imaturas, por mais amigas que sejam. Elas podem falhar em suas orientações, pois sem a presença do Espírito Santo e o discernimento que ele nos dá, isso pode ser fatal para nossas vidas. E para concluir, desânimo também é vencido com determinação e compromisso na presença de Deus.